Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 6. Quem veio quarta-feira pôde experimentar a primeira parte dessa palavra e eu tenho certeza que nos abençoou. Lá no YouTube, os irmãos viram o link no YouTube e nós compartilhamos. E eu recebi muitos feedbacks abençoadores que muito me alegrou acerca do que os irmãos assistiram. Então, se você não assistiu a primeira parte do sermão de hoje, você não estava aqui no culto ou ainda não assistiu, eu quero te convidar, te incentivar a chegar na sua casa, ir lá no nosso canal e assistir toda a primeira parte, porque com certeza você vai ser abençoado. Amém? Nós estamos ministrando em Juízes no capítulo 6 e vamos ler a partir do versículo 11 hoje. Quarta-feira nós lemos até o versículo 10, hoje leremos a partir do verso 11. O texto diz assim: Então o anjo do Senhor veio e se assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Seguindo, então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: Porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre das mãos dos midianitas, Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? E Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor lhe disse: Já que estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Gideão respondeu: Se de fato encontrei favor aos teus olhos, dar-me um sinal de que és tu, Senhor, que está falando comigo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, eu te agradeço pela palavra que foi lida. E eu creio, Senhor, que na noite de hoje, todos nós sairemos daqui abençoados por essa palavra. Porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. E se o Senhor tem enviado a sua palavra, o Senhor há de testificar em cada coração para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Podeis assentar? Queridos, nós estamos falando sobre mudanças. Nós estamos falando sobre as ações que precisamos ter na nossa vida, para que possamos enxergar as mudanças. Mas muito mais do que as ações que precisamos ter, nós estamos falando sobre algumas coisas que precisamos deixar para trás, para que de fato experimentemos o novo de Deus. O tema da mensagem apareceria, o irmão vai colocar no telão para a gente. Hoje é a parte 2 dessa palavra. Eu quero convidar você a escrever, a tomar nota, o que é necessário você deixar para trás, para que você experimente o novo de Deus para a sua vida. Deus tem uma palavra para você hoje. E querido, nós falamos na semana passada sobre duas coisas, que além da introdução da mensagem, falamos sobre duas coisas que precisamos estar deixando para trás. Eu não vou argumentar sobre elas, você volta lá e assiste. A primeira coisa que nós falamos que precisamos deixar lá para trás, e nós não podemos de forma alguma carregar na nossa bornal da fé, é exatamente a atitude, o comportamento de... Deixa eu olhar aqui que eu perdi minha colinha. Isso, o comportamento da indisponibilidade. Anotou. Tem quantos de nós Deus quer usar, mas a gente não está disponível para que isso aconteça? Volta lá no sermão, quarta-feira, assista lá e você vai entender sobre essa questão da disponibilidade. A segunda questão que nós aprendemos semana passada com base nesse texto é que nós precisamos deixar para trás a vitimização. Quantos de nós ficamos apegados às circunstâncias e nos colocamos como vítimas sobre alguns processos da vida? Às vezes, uma situação que aconteceu ainda com os nossos pais, com as nossas mães ou com
com a igreja, e a gente se esconde debaixo disso e nos colocamos em uma posição em que nós mesmos nos limitamos. E nós aprendemos semana passada que a vitimização, aqui no caso de Josué, de Gideão, ela é refletida exatamente quando o Senhor chama a Gideão para libertar o povo. Ele está lá malhando o trigo, mas em vez dele dizer, eis-me aqui, ou em vez dele se posicionar quanto a isso, Gideão simplesmente diz, Senhor, será que o Senhor é comigo? Ele duvida da palavra de Deus, que o Senhor havia falado que era com ele. Ele é saudosista com o tempo bom que Israel teve, mas naquele momento não estava atento. E depois ele não reconhece as suas próprias falhas, porque ele questiona, ele está dizendo, estamos vivendo assim porque o Senhor nos abandonou. E nós vimos no verso 10, que não foi o Senhor que os havia abandonado, eles que haviam deixado de ouvir o Senhor e estavam seguindo seus próprios corações. Então o vitimista, ele é saudosista, ele tem esse desenvolvimento de não reconhecer seus pecados e culpa todo mundo. E no caso de Gideão, culpou até mesmo Deus. Tem gente que culpa até Deus, querido, para poder não sair da sua zona de conforto. Então, hoje nós vamos aprender coisa nova. Eu falei que seria 8 e nós só falamos em 2. Então abra sua Bíblia aí no versículo de número 27, nome 15, e vamos aprender nosso terceiro comportamento, a nossa terceira atitude que precisamos abandonar. O texto diz no verso 15, querido, Gideão respondendo ao Senhor, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O meu clã, o meu povo, é o mais pobre de Manassés, a minha família, eu sou o menor da casa de meu pai. Eu quero te fazer uma pergunta em relação a isso. Você acha que Deus usou muito Gideão? Sim ou não? Você acha que Deus usou muito Abraão? Você acha que Deus usou muito Moisés, Isaías, Jeremias? Você acha que esses homens foram homens de Deus? E que de fato marcou a geração deles? Pois é, eu quero te convidar a ver alguns versículos aqui. Em Jeremias capítulo 1, verso 6, Deus aparece a Jeremias. E quando Deus aparece a Jeremias, o Senhor o chama, o Senhor escolhe e fala que ia usar ele como profeta. Mas no versículo de número 6, Jeremias responde, mas eu disse, soberano Senhor, eis que não sei, porque não passo de uma criança. Em Êxodo capítulo 4, Deus aparece a Moisés lá na sarça e dá uma ordem para Moisés e fala, Moisés, eu vou te enviar ao Egito para salvar o povo. Mas quando chega em Êxodo capítulo 4, no versículo 1, nós vamos perceber que Moisés dá uma resposta para Deus. Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Eu estou usando a NVI hoje, está um pouquinho diferente. No verso 10, Deus insiste com Moisés, mas Moisés dá uma outra resposta para o Senhor. E disse, porém, Moisés ao Senhor, Senhor, nunca tive facilidade para falar, e nem no passado, e nem agora, que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Coloca na NVI para nós, querido, a versão. Não consigo falar bem, eu não sei falar. Deus insiste com Moisés, depois você dá um pulinho lá em Êxodo 4. Moisés então fala algo que deixa Deus irado. No versículo número 13, Moisés disse, envia outro em meu lugar. Envia outra pessoa. Manda alguém fazer isso no meu lugar. Se você observar Gideão, Jeremias e Moisés, todos esses, ao receber o chamado de Deus para subir de nível na sua vida e no seu relacionamento com Ele, eles recusaram. Tem alguma semelhança com você? Talvez você tenha vivenciado um evangelho simplesmente de frequentador de culto. E isso não é ruim, mas é só o começo. Você não pode parar nessa fase. Talvez você apenas
faz parte de uma equipe, e glória a Deus por causa disso. Mas a questão é que Deus, Ele nos fez para crescer e multiplicar. Deus nos fez para que a cada dia da nossa jornada cristã alcancemos novos níveis de relacionamento e novos níveis ministeriais. Eu já disse aqui aos irmãos, como exemplo de uma criança que nasce e todo mundo fica feliz por ver rastando. Mas isso é muito bom aos 8 meses, 9 meses da criança, 1 ano, talvez, 1 ano e 2 meses a criança arrastando. Mas chega um momento que a criança precisa engatinhar e andar. A mesma mãe que ficou aplaudindo e feliz por ver o filho de 9 meses, 8 meses se arrastando ou talvez engatinhando, ela não vai estar mesmo com a mesma felicidade se essa criança chegou aos 5 anos e ela continua só arrastando e engatinhando. A tristeza se transforma a alegria se transforma em tristeza, porque já era tempo de estar em um novo nível e essa criança não está. E eu vejo olhando e eu fico observando a nossa vida cristã. Quando o autor de Hebreus escreve o seu livro, eu não me lembro agora o capítulo, mas ele diz: o tempo que já era para vocês serem mestres, vocês precisam que eu fale a vocês os primeiros rudimentos da fé. Paulo diz em 1 Coríntios 3, que ele não poderia apresentar um evangelho mais robusto, uma palavra mais potente, podemos dizer assim, porque o povo de Corinto ainda eram crianças. E ele tinha que dizer que com leite os criou, e não poderia dar um alimento sólido, porque ele ainda era criança. Talvez, querido, você ainda está em uma fase inicial da fé, porque ainda não ousou a mudar a forma como você se vê, a mudar a forma como você se percebe. E eu já tenho dito aqui diversas vezes, não sabe disso, que quando nós temos um diagnóstico errado, a nossa reação será errada. Quando a sua percepção sobre você é distorcida da verdade, logicamente, automaticamente, toda a sua resposta, toda a sua dedução, todo o seu comportamento vai ficar errado por causa da percepção. Mas olha bem, essa era a visão desses 3 homens. Mas qual foi a visão de Deus para com eles? Voltemos lá em Juízes capítulo 6, verso 12, e vamos observar qual é a visão que o Senhor tinha sobre Gideão. Gideão estava dizendo: eu sou o menor da minha casa, a minha família é a menor da tribo de Manassés. Essa era a percepção de Gideão sobre ele. Mas a percepção de Deus sobre Gideão era: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Talvez você se ache, a sua percepção é de inferioridade, mas Deus está te vendo como um guerreiro para a glória do nome dele. Se você voltar lá em Êxodo capítulo 33, verso 17, e lá no capítulo 4 você viu Moisés dizendo: eu não sei falar direito, o povo não vai acreditar em mim, vai falar que o Senhor não me apareceu. Mas no capítulo 33, no versículo 17, Deus está dizendo acerca de Moisés: farei o que me pede, porque tenho agradado de você e conheço você pelo nome. Olha a diferença de percepção, o que Moisés está se vendo e como Deus está vendo Moisés. Mas existe outro exemplo. Jeremias, capítulo 1, no versículo 6, ele está dizendo: eu não passo de uma criança. No versículo 16, eu não passo de uma criança, eu não posso falar. Mas no versículo 17 de Jeremias, o Senhor está dizendo: não diga. Jeremias capítulo 1, verso 7 para 17. 1, 7. Não digas que eu não passo, que você passa de uma criança ou que você é muito jovem. A todos que eu o enviar, você dirá tudo que eu ordenar a você. Para Jeremias, ele não passava de uma criança. No versículo 6 ele diz: Senhor, eu sou muito jovem, não dá para o Senhor me usar assim. Mas Deus está dizendo: não diga isso, porque você para mim não é uma criança, você para mim é um profeta. Você percebe que às vezes a nossa história que a gente está contando sobre nós não é a mesma história que Deus está escrevendo sobre nós? Quem está entendendo sobre mim? Então a terceira coisa que você vai precisar abandonar, se você quer pular de nível, querido, é deixar de contar a velha história que você conta sobre você. Deixar, abandonar, jogar para trás essa velha história que te limita,
Essas velhas crenças que te bloqueiam e que te não fazem prosperar. Eu me lembro que quando eu era pastor aqui pela primeira vez, em 2012. Eu não era pastor consagrado, mas eu era evangelista. E tinha uma crença que até hoje falou: Deus, isso me atrapalhou demais, isso prejudicou a minha vida demais. Isso eu trouxe desde a primeira igreja que eu pastoreava. Eu comecei a pastorear com 16 anos. Eu falava assim: eu não sou pastor, eu sou um tampa-buraco. Quando Deus mandar um pastor, ele vai assumir a igreja. Por mais que eu achava isso legal na época, de achar: eu não sou pastor dessa igreja, eu sou aqui, estou tampando buraco. Deus vai mandar o pastor. Isso era uma crença que me prejudicava, porque automaticamente eu não conseguia, por mais que eu me esforçava, fazer tudo o que eu podia, porque eu não sou pastor, sou alguém que estou tampando o buraco até que o pastor venha. E a questão pastoral não se trata de título, se trata de chamado. Deus tinha me posto aqui como pastor, Deus me chamou como pastor com 16 anos de idade, e fiquei aqui até os 25 anos, pregando, e sendo, e fazendo a obra de Deus. Irmãos, eu quero te perguntar, pergunta para o pessoa que está do seu lado: qual é a história que você tem contado sobre você? Isso está muito atrelado ao vitimismo. Está muito atrelado ao vitimismo. Por quê? Porque a gente fica contando: eu estou assim porque meus pais não me ajudou. Eu tenho uma família. Percebe que o argumento de Gideão era família? O argumento de Gideão era família. Senhor, eu não posso porque é minha família. Se você olhar para Isaías, ele diz: eu habito em povo de lábios impuros e moro em uma terra de povo de lábios impuros. Moisés está usando o argumento de que ele não sabia falar. Senhor, eu não posso ser usado, eu não posso pregar, porque eu não sei falar direito. Como assim? Talvez seja essa história que você está contando, e por isso você não avança de nível. Essa é a crença que você tem sobre você, porque não sabe falar, porque a família é uma família difícil. Ou talvez a crença que Jeremias tinha: eu sou jovem demais e eu não posso ser esse profeta que o Senhor está me chamando para ser. Eu quero te convidar a parar, a deletar da sua mente essas histórias que constroem em você uma crença que te limita, e começar a falar: Deus, eu não quero olhar para mim como eu me enxergo, mas eu quero olhar para mim como o Senhor tem me visto, como o Senhor me enxerga. Meus, presta bem atenção: Deus não te vê pelo que você era ou pelo que você é. Deus te vê como você pode se tornar. Como você pode se tornar. É assim que Deus nos vê. Todo mundo estava: Paulo, não foi isso que Ananias falou para Deus? Eu vou lá orar por Paulo, o cara veio perseguir e veio nos matar. E Deus está falando assim: vai, porque esse camarada que você está com medo dele, ele é para mim um instrumento escolhido. Nem os pais de Davi conseguiam ver um rei em Davi. Os irmãos muito menos. Saul nem imaginava que aquele pirralho que estava carregando as suas armaduras e que tocava a harpa para ele, se tornaria seu substituto. Sabe por quê? Porque Deus falou para Samuel: eu não vejo como o homem vê, eu vejo algo muito mais além. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração, eu vejo o propósito. Irmãos, eu consigo olhar para aqui eu consigo ver grandes pregadores para a glória de Jesus, amém? Eu consigo ver profetas, eu consigo ver pessoas aqui em nome de Jesus que serão prósperas nessa cidade, que muitas gerações futuras vão lembrar da sua passagem nessa terra como alguém que fez a diferença. Deus não nos vê como somos, Deus nos vê através do propósito e do decreto dele para nós na eternidade. Você crê nisso nessa noite? Aleluia! Então pare de contar uma história totalmente distorcida sobre você. Pare. Muda a sua percepção, muda a maneira de se ver, aceite o desafio, suba de nível, para de temer a circunstância. Mas o texto de Juízes capítulo 6 nos fala de uma quarta, eu tenho que acelerar hoje, amém? Uma quarta coisa que eu tenho que deixar para trás. Se eu tenho que deixar essa velha história que eu conto sobre mim, ficar focado só no que eu não sei, no que eu não posso, no que eu não consigo, e não focar no que Deus está dizendo, se eu tenho que abandonar isso, eu tenho que abandonar uma outra coisa que está muito paralelo a isso. Versículo 17, capítulo 6.
E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o seu favor, dá-me um sinal de que o Senhor está falando comigo. Não, presta bem atenção. O anjo apresenta a Gideão da seguinte forma: o Senhor é contigo, varão valoroso ou corajoso, valente. Em seguida o Senhor está dizendo: vai nessa tua força e livra o meu povo. Se você ler o texto, você vai perceber que o Senhor disse: não temas, porque eu sou contigo. Antes dele chegar nessa frase, Deus já tinha falado para Gideão que era com ele por 3 vezes. Por isso que eu disse na ministração passada que o vitimista anula as sentenças que Deus tem acerca dele. Deus está falando que ele é, mas ele é tão vitimista que está falando: não, Senhor, você está enganado, eu não sou. Está entendendo? Eu não consigo. Deus está falando: não, eu sou contigo, eu consigo. Você consegue porque eu estou com você. Não, Senhor, eu não. Os vitimistas, infelizmente, vivem nessa bolha. Nós aprendemos semana passada. E Gideão agora, depois que Deus afirmou 3 vezes que estava com ele, que era com ele, ele ainda disse: só para confirmar, se o Senhor é comigo mesmo, me mostra um sinal. Irmãos, tudo bem, Deus dá o sinal para ele, Deus mostra. Mas o mesmo pedido de Gideão fez para Deus foi o pedido que os israelitas fizeram para Jesus em João capítulo 6. E o Senhor disse: nenhum sinal vos será dado, senão o sinal de Jonas. Amado, por mais que nós achamos bonito, e eu já vi muitas ministrações, e eu já ministrei sobre isso, sobre o desafio que Gideão faz a Deus, para que o Senhor realmente comprovasse o seu chamado. E por mais que nós ouvimos textos, como o irmão Nicodemos citou em Malaquias 3, dizendo para a gente fazer prova de Deus, eu quero te falar que toda vez que você precisa que alguém te prove algo para você, é porque você não acredita nessa pessoa totalmente, 100%. E o que Gideão está revelando para o Senhor, que o coração dele era cheio de dúvidas. E essa é a 4ª coisa que a gente precisa abandonar: o coração repleto de dúvidas. Às vezes a gente está na igreja há tanto tempo, já leu a Bíblia várias vezes, já lemos vários milagres que o Senhor já fez, já experimentamos milagres da nossa vida no passado, já vimos pessoas testemunhar de bênçãos que aconteceram na vida dele. Mas quando a gente está no momento de uma tormenta, o que a gente mais faz? Duvida. Será que o Senhor é com a gente? Será que o Senhor está comigo? Será que o Senhor vai abençoar? Amado, Sigmund Freud, ele tem uma frase que diz: nunca tenha certeza de nada, porque a sabedoria começa com a dúvida. Segundo Freud, a dúvida é o pilar que sustenta a sabedoria, porque são as dúvidas que vai mover os questionamentos, amém? E os questionamentos trazem respostas. Então, o pilar inicial para uma resposta final é a dúvida. Mas se eu pegar essa frase de Sigmund Freud e confrontar com o meio-irmão de Jesus, Tiago fala algo que choca de cara com o que Freud está dizendo. Tiago, no capítulo 1, versículo 5 ao 8, o meio-irmão de Jesus disse: se alguns de vocês têm falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá livremente, de boa vontade, Ele lhes será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida, instável em tudo que faz. Gente, percebe essa palavra de Tiago? Você já percebeu o nível do que é o que Tiago está dizendo para a gente? Enquanto na ciência moderna, enquanto nos comerciais falam que o que move o mundo são as perguntas e não as respostas, o Senhor está dizendo que a dúvida, os questionamentos, elas impedem que nós experimentemos toda a revelação de Deus para a nossa vida.
Tiago está dizendo que Freud está errado nos seus argumentos. Tiago está dizendo que se nós realmente queremos ter sabedoria, em vez de buscar duvidar das coisas, como Freud recomenda, nós precisamos pedir a Deus com fé e sem duvidar. Há uma grande distância, há uma grande diferença. E é exatamente essas crenças que têm movido a igreja, a dúvida. Tem pessoas que não acreditam mais no que o pastor está ensinando, porque o pé central dele é a dúvida. E eu já tenho dito para vocês aqui, realmente, não aceite tudo que eu falo de parte pronto. Me ouça, investigue nas Sagradas Escrituras, chegue a uma conclusão e assim aplique. Correto? É um processo em tudo na vida. Você já viu esse período dos fake news? Tem gente que vai recebendo uma mensagem, nem investiga se é verdadeiro e já compartilha como se fosse uma verdade. Infelizmente, nós estamos vivendo em tanto ambiente de mentira. Quem está comigo? Amém? Foca aqui. O ambiente da mentira está tão escalonado na sociedade que verdadeiramente a gente duvida de tudo. Mas quando se tratar de Deus e da sua palavra, querido, não duvide. Aceite verdadeiramente, aceite 100% como palavra de Deus. Quando se tratar de uma promessa, o que Deus está falando para Gideão é: eu sou com você. Você vai vencer aquele exército como se fosse um homem. Você está entendendo? Mas infelizmente Deus está falando, reafirmando, mas o coração de Gideão ainda está questionando. Será que tem alguma coisa semelhante a você? Que às vezes você já ouviu a mesma pregação, Deus falando algo tão certo, e você continua questionando? Me perdoe se esse exemplo pode parecer muito com você, para quem é casado, porque já foi uma verdade para nós. Eu já disse para a Bruna que eu queria separar dela, e ela também já disse para mim que queria separar de mim. No meio do palco quebrando, a gente chateado, eu não quero ir embora, eu quero separar. No momento da raiva, da chateação. Mas nós crescemos, glória a Deus por isso. Nós amadurecemos. E hoje eu falo com ela: você vai ter que me aturar, minha irmã. Você vai ter que me aturar. Cheguei, acabou. Existe uma palavra decretada, que é até que a morte. Irmão, e essa crença está tão firme em mim, tão firme, que é essa verdade que eu assumi para mim. Pode passar o que quiser, o que for, nosso papel é cumprir até que a morte nos separe. Irmãos, quais são as crenças arraizadas, profundas no seu coração? Quando você tem uma fé firme, alicerçada na palavra, a dúvida não vai te fazer estar de um jeito hoje e de outro amanhã. Olha o que Tiago diz, Tiago capítulo 1, verso 5. Ele diz, no versículo 7 por aí: peça, porém com fé, sem duvidar. Por quê? Pois aquele que duvida, olha bem o que está escrito no texto: aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Por que a pessoa que vive na dúvida é levada? Porque uma hora ela sim, uma hora não, uma hora ela quer, uma hora ela não quer, uma hora está de um jeito. A dúvida não permite que a pessoa tenha firmeza. O que Deus está falando: Gideão, eu quero que você aprenda uma coisa. Você quer subir de nível? Você quer sair de um simples agricultor medroso, que está malhando trigo no lugar que era para colocar uva, com medo? Você quer sair desse nível raquítico e viver como homem, um general que eu quero te colocar? Então aprenda a jogar fora essas dúvidas que permeiam o seu coração. Você está entendendo o nome de Jesus? Mas eu preciso seguir, querido. Eu tenho que bater uma meta hoje para falar de tudo. Então, só para você lembrar, quais são as coisas que você precisa abandonar se você verdadeiramente quer subir de nível espiritual, se você verdadeiramente quer crescer em Deus. A primeira coisa, a indisponibilidade. Vamos lá? Indisponibilidade. Segundo, o vitimismo. Terceiro, falamos agora, a história, a velha, antiga história que você conta de si mesmo. E em quarto lugar que nós terminamos, as dúvidas. Deu para entender? Mas vamos para as 4 últimas. Ainda nesse texto de Juízes capítulo 6, no versículo 27,
Nesse versículo 27 tem duas coisas que você precisa abandonar. Vamos na primeira parte do versículo, falamos da primeira. Juízes capítulo 6, verso 27 diz: assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Gideão pediu o sinal para Deus. Deus deu o sinal a Gideão. Mas além de dar o sinal a Gideão, Deus agora está falando: eu vou te dar uma ordem. A ordem que eu vou te dar é que você vai lá no centro da cidade e derruba o poste de ídolos que foi construído a Azera e a Baal. É para destruir. Percebe alguma coisa aqui? Deus dá a ordem para quem? Para agir. Para quem, irmãos? Acompanha comigo. Para quem? Gideão. Só que Gideão está olhando, ouviu a ordem, está observando o que tem que ser feito, e ele fala: eu não posso fazer isso sozinho. Ele procura 10 servos e diz: vamos cumprir o chamado que Deus me deu. Deus me deu uma missão, e essa missão não é algo que eu consigo fazer sozinho. Eu preciso de parceiros. Venha. São 10 homens. Irmãos, você percebe uma coisa? E eu já falei isso aqui em um outro momento, que para cada grande homem de Deus na Bíblia Sagrada, que a gente fala muito deles, as vitórias, as conquistas que eles obtiveram, embora eles levassem o nome, eles não fizeram isso sozinhos. Você já observou que Jesus morreu na cruz, nos salvou, mas quando ele veio ao mundo com a missão de salvar a humanidade, ele não quis fazer isso sozinho. Primeiramente ele escolheu 12. Lucas capítulo 10 vai falar que ele já tinha 70. E quando ele morreu, já tinha 120 irmãos. Sem falar dos 500 que acrescentaram. Depois a pregação de Pedro foi quase 3.000. Numa segunda pregação, mais quase 5.000. Já eram 8.000. E hoje já somos quase 2 bilhões de pessoas no mundo. Deus não faz a sua obra sozinho, embora que pudesse. Até a criação do mundo, a gente fala: Deus criou o mundo sozinho. Não. Quando ele chega no homem, ele diz: façamos, plural. A trindade atuando. Você fala de Davi, o homem que mais conquistou em Israel, o homem que mais conquistou terras. A gente fala do grande rei Davi, mas não podemos nos esquecer. E quando Davi estava fugindo lá de Saul, quando Davi não era nada, era simplesmente um comandante de um exército, que o rei não gostou mais dele, ciumando, começou a persegui-lo para matá-lo. Ele então foge, entra numa caverna de Adulão, chamada Adulão, a caverna. E quando ele está lá, os bêbados, os camaradas que tinham dívidas na cidade, que não podia pagar, as pessoas que tinham problemas com as suas famílias, os homens, que estavam fugindo dos seus problemas, ficaram sabendo que Davi estava na caverna. Eram quase 400 homens. Todos eles chegaram na caverna de Adulão e falaram: Davi, nós estamos sabendo que você está fugindo de Saul e nós estamos fugindo dos nossos problemas. Então nós temos tudo em comum. E a partir daquele momento, Davi começa a forjar o seu exército, chamado de Os Valentes de Davi. Se você ler o livro de 1 Samuel, você vai perceber que Davi matou gigantes, mas os comandantes do exército de Davi também mataram gigantes. Também fizeram obras tão grandiosas como Davi. Não são lembrados, mas eles estavam lá. Nós falamos que o apóstolo Paulo pregou o evangelho na Europa e na Ásia toda. Foi o maior missionário registrado na Bíblia. Mas a gente não, às vezes esquece que ele não poderia estar em todas as igrejas ao mesmo tempo. Então, quando ele estava em Colossenses, ele tinha Tito em uma outra cidade, ele tinha Timóteo em uma outra cidade, ele tinha Lucas, que estava andando com ele, registrando, escrevendo o livro de Atos. Na verdade, escreveu depois, mas estava com ele em missão. Ele tinha tantos outros. Romanos capítulo 16, existe uma lista, só Paulo agradecendo, nomes que talvez você nunca ouviu uma pregação acerca deles, mas eles estavam lá. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo: se você quer subir de nível, se você quer crescer, se você quer avançar, pare de querer andar sozinho. Pare de querer viver uma vida individualista.
reclusa no seu próprio mundinho, sem querer ter contato, sem querer construir, sem confiar em gente. Tem pessoas que usam o livro de Jeremias para sustentar o argumento de que nós não podemos confiar em pessoas. Maldito é o homem que confia no homem. Quem te disse que quem confiar em uma pessoa está se maldizendo? Não era isso que o autor está dizendo? Muito pelo contrário, o Senhor está dizendo: maldito é o homem que confia em si mesmo. Melhor você confiar em uma pessoa do seu lado do que você confiar em você próprio. Tem pessoas que não se abrem, não cresce, não aceita conselhos, não aceita um direcionamento pastoral, não aceita um direcionamento de um pai, de uma mãe, porque ele acha que é autossuficiente e que não precisa de ninguém. Todo mundo está errado, só ele está certo. Mas não é isso que a palavra nos apresenta. Homens de sucesso, como José, como Daniel, só chegaram em altos postos no Egito e na Babilônia, porque eles aprenderam a construir relacionamentos. Ou você não esquece que Potifar era mais do que um chefe para José? Ou você esquece que lá na prisão ele se tornou o comandante dos prisioneiros? Era um relacionamento com um padeiro e com um copeiro. O cara que falou dele para o faraó, o cara só falou dele para faraó porque José tinha construído um relacionamento com ele na prisão. Ou você acha que o cozinheiro tratou bem Daniel e seus amigos porque quis? Não, Daniel construiu relacionamentos com o cozinheiro. Daniel construiu relacionamentos com pessoas com o mesmo propósito. Meu irmão, a Bíblia diz, Jesus quando foi orar, ele está dizendo: Senhor, eu não peço que tire eles do mundo. Tem gente, não, irmãos, nossa igreja precisa entender que eu não vou conseguir trazer pessoas para Jesus se eu não me relacionar com quem não conhece com Jesus. Está na hora da gente acordar e entender o que Gideão recebeu uma missão, mas ele não foi fazer essa missão sozinho, ele compartilhou. E foi a mesma coisa que Daniel fez, quando Nabucodonosor teve um sonho, e esse sonho ele decretou que os magos que não interpretassem iam ser mortos, todos mortos. E Daniel era considerado um mago, alguém dessa classe, e ele falou: cara, eu vou morrer, estou frito. Então Daniel manda um recado para Nabucodonosor dizendo: ei, eu vou revelar, pode ficar tranquilo, diga para o rei que amanhã eu trago a revelação para ele. Daniel sabia nada, mas Daniel chega em casa e fala para os seus 3 amigos, Ananias, Azarias e Misael, e diz: eu estou encrencado, porque eu falei com o rei que eu vou dar a resposta para ele amanhã, mas eu não sei de nada. A Bíblia diz que os 4 amigos passaram orando à noite. Eu quero te falar, os outros 3 iam morrer? Não. O problema era de Daniel. Mas verdadeiros amigos compartilham dos mesmos problemas, carregam as fardos um do outro. Só para você entender, Gálatas capítulo de número 6. Olha o que o texto diz. Gálatas capítulo 6, verso 2. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumprirão a lei de Cristo. Amado, tem irmãos que fogem, vê que o outro está passando a pindaíba dos infernos que a gente passa, mas ele nem quer passar a saber, porque ele não quer se envolver, ele não quer ajudar a carregar. Está vendo que a igreja está passando uma situação difícil e ele não se apresenta para poder ajudar a carregar o fardo. Não, isso deixa lá nos líderes, os líderes carregam. Mas é o que Paulo está dizendo, Gálatas 6:2, carreguem os fardos uns dos outros. Se um está doente, vamos lá, gente, carregar junto. Esteja presente, pelo amor de Deus. O que a gente mais vê é o individualismo no mundo. Mas infelizmente nós estamos no mundo, mas éramos para nós estar no mundo e não o mundo está em nós. Mas a gente vê que o mundo está em nós quando a gente vê as pessoas, principalmente da fé, passando por necessidades e nós não acudimos. No livro de Tiago, capítulo 5, verso 16, Tiago está dizendo: portanto, confessem seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, para serem curados. Tem irmãos que não são abençoados com a igreja, não recebem do socorro que a igreja pode oferecer, porque simplesmente eles preferem ficar com a boca fechada e não compartilham.
Ah, pastor, não vou compartilhar não, porque a gente não acredita nos irmãos que a gente fala uma coisa com eles hoje, amanhã está no jornal da fofoca. Realmente, irmão, infelizmente, tem sim. Tem crente fofoqueiro ainda, tem pessoas que não entenderam ainda o que é aprender a ouvir e apenas orar. Para ele tem que, infelizmente, falar. Olha, minha irmã falou para mim que o negócio está feio na casa dela. Ela pediu para você falar? Ou ela simplesmente abriu seu coração para que você pudesse orar e ajudá-la? Amado, o problema não é deixar de falar. Não é que a gente tem que deixar de falar, compartilhar uns com os outros. A gente tem que parar de ser fofoqueiro. É isso que a gente tem que parar. Quando alguém compartilhar algo com você, e você ore com aquela pessoa, mas acabou ali. É no pequeno grupo, compartilhou algo no pequeno grupo, acabou ali. Não precisa levar para o marido, para a esposa, para o jovem. Não. Acabou ali. Ah, não, mas eu confio em fulano. Mas fulano confia em Beltrano. Então a gente precisa entender que esses dois textos de Gálatas 6 e Tiago 5 é possível viver quando a igreja entende que ela precisa ser um refúgio de cuidado. Refúgio de cuidado. Eu vou falar o que eu preciso, porque eu sei que a igreja, mesmo não tendo a condição de me ajudar, especificamente na área que eu preciso, ela pode procurar meios para que possa ajudar de alguma forma. Gálatas 6 diz para a gente aprender a carregar o fardo do outro. Quer te falar uma coisa? Até o seu mestre, no momento mais difícil da vida dele, ele teve que pedir ajuda. Eu já disse aqui que Jesus passou o ministério dele todinho orando para todo mundo e curando muita gente. Mas teve um momento que Jesus precisou de oração. E os discípulos dormiram na hora. Teve um momento que ele estava tão machucado e ferido que ele caiu e a cruz caiu sobre ele. E alguém precisou pegar aquela cruz de Jesus e colocar no ombro e terminar a jornada. Se o mestre que nós seguimos não suportou sozinho, você acha que você vai suportar algumas pressões sozinho? Ou será que a gente precisa ser mais igreja e ouvir mais uns aos outros, compartilhar uns com os outros, orar uns mais com os outros, ser uma família, não apenas no nome, mas na vida, de fato. Parar de exigir visitas e começar a visitar, quem sabe? Porque a gente às vezes cobra, a gente não faz. Ou às vezes a gente não quer receber. Vamos quebrar isso? Vamos abandonar isso? Deus está querendo levar essa igreja para um novo nível. Você acredita no nome de Jesus? Mas a gente precisa abandonar o individualismo. Você pode aplaudir por Jesus por isso, se faz sentido para você. Aleluia. Oh, Jesus, nos ajuda a sermos isso, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Mas o texto nos mostra uma outra verdade, que eu preciso abandonar, querido. Nós precisamos abandonar. Além do individualismo, em sexto lugar, no versículo 27 aí do capítulo 6 de Juízes, a parte B do versículo, existe uma outra verdade. O Senhor chamou Gideão, assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor ordenara. Agora parte B. Mas, com medo de sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Você lembra de uma situação dessa, semelhante, que aconteceu no Novo Testamento? Quando Nicodemos, não é o nosso aqui não, foi à noite conversar com Jesus para ele não ser visto pelas pessoas por causa do título que ele carregava. Lembra disso? Sabe a sexta coisa que eu aprendo nesse texto, que nós precisamos abandonar, deixar para trás, é o medo do julgamento das pessoas. Você já se viu com medo de fazer alguma coisa? Aliás, você já se viu não querer fazer algo, não porque você sabia que não tinha condição de fazer, mas por medo de que as pessoas estivessem pensando de você?
Você já parou para pensar que muitas das vezes seu ministério está interrompido porque você está mais preocupado com o que as pessoas vão pensar do que propriamente do que Deus quer que você faça? Gideão fala assim, beleza, eu vou aceitar o encargo, mas espera ainda, eu vou fazer isso à noite. Eu tenho uma família que não aceita muito bem essa decisão que eu tomei. Eu tenho alguns colegas da cidade, eu tenho alguns amigos, eu tenho algumas pessoas que me conhecem, que não vai ver o que eu vou fazer com olhos bons. Então eu vou fazer isso à noite, na escondida, para ninguém saber que foi eu. Eu tenho medo do público, eu tenho medo de ser visto, e eu sei que Deus, Ele ama isso em nós. Ele não quer que a gente faça nada para ser visto. Mas o mesmo Jesus que nos ama assim, Ele diz que você não pode acender uma luz e colocar debaixo de uma mesa. Muito pelo contrário, você tem que colocar no lugar mais alto da casa, para que essa luz ilumine toda a casa. Isto é, tem que estar em evidência. Amado, presta bem atenção. Eu não sou muito simpatizante desse modelo de organização, onde um está em cima, o pastor está aqui em cima, os irmãos estão embaixo, a gente fala numa plataforma. Para mim, eu faria como Jesus sempre, sentado e conversando. Lembra? Me mostra aí algum momento na Bíblia que Jesus se levanta e fala aquele discurso maravilhoso na frente de todo mundo. Muito pelo contrário, o Sermão do Monte é o maior sermão que Jesus pregou. E no início do capítulo 5 diz, assentando-se começou a ensinar. No mesmo Sermão do Monte ele disse, olha, quando forem orar, não levante as mãos e fiquem de pé no meio da congregação com o objetivo de serem vistos, porque você já tem recebido o seu galardão. Eu entendo que a plataforma é um perigo para todos nós. A evidência, é por isso que a gente vê muita gente bacana, simples, uma bênção, mas infelizmente quando ela recebe uma função, um ministério, um cargo, ou está na plataforma, e ela não consegue lidar muito bem com isso, a vaidade começa a entrar no coração. Mas o que esse texto está nos apresentando não é sobre a vaidade de se mostrar, é sobre a decisão de vencer o julgamento das pessoas. Qual era a missão que Deus deu a Gideão? Irmãos, a missão foi clara, vai no meio da cidade, no centro da cidade. Porque lá no centro da cidade tinha um poste ídolo, um varão. E era lá um lugar de adoração a dois deuses, a Baal e a Azera. Gideão tinha que ir lá, pegar esse poste, cortar o poste, um pedacinho, fazer desse poste um monte de lenha, uma fogueira, levar um bezerro, sacrificar o bezerro e colocar sobre a lenha e apresentar aquele bezerro como sacrifício a Deus, mostrando para o povo da cidade que quem deveria ser adorado era o Deus de Israel e não a Baal, o Deus dos cananeus. O objetivo era que o povo visse a cena e entendesse a semelhança de Elias no Monte Carmelo. Lembra que ele manda chamar todo o povo no Monte Carmelo e faz o mesmo desafio ao povo, aos profetas de Baal? Quem está aí comigo, diga glória a Deus. Mas não é isso que Gideão faz, porque ele tinha medos, e o primeiro medo era o medo do que a família pensaria. E realmente, irmãos, enfrentar a família diante de alguns desafios que o Senhor nos coloca é difícil. Eu me lembro muito bem que quando eu estava começando a minha jornada como ministro do Evangelho, a pressão que eu mais tive, foi dos meus familiares. Você é um menino inteligente, você tem um futuro para ir em frente, e você fica envolvido com esse negócio de igreja, você poderia fazer sua faculdade nessa tal área. Era isso. Eu me lembro que quando me batizei com 12 anos, minha tia ficou muito brava e falou, por que Binha deixou esse menino batizar? Esse menino não era para ser batizado agora, ele é criança demais, ele não sabe o que faz. Não, uma pressão. A família realmente é um desafio. Talvez o seu marido é o seu maior desafio, a sua filha, o seu esposo, os seus filhos são os que mais vão te criticar. Porque agora você não está, não, porque tem uma galera que não cresce e não quer ver você crescer também não.
Tem uma galera dentro da própria igreja, dentro da própria cidade, dentro dos próprios ministérios, que quando vê Deus te levantando, quando Deus fazendo algo diferente em você e através de você, eles em vez de abraçar e falar, realmente Deus está com aquela pessoa, não, eles tentam fazer de tudo para suprimir isso. Lembra como foi com José? Amém? E eu sei que realmente, é difícil lidar com a pressão da família. Os irmãos de Jesus, os meio-irmãos de Jesus, porque há uma corrente que acredita que José já tinha filhos antes de se casar com Maria. O meio-irmão de Jesus zombava de Jesus no início do seu ministério. Então lidar com a pressão da família não é fácil. Mas eu quero te dar 3 conselhos sobre essa questão aqui de lidar com medo do julgamento. A primeira coisa que você precisa compreender para superar o medo do julgamento está em 1 João, capítulo 4, verso 18. Eu vou me esforçar para terminar os 2 últimos pontos agora, querido. Fica comigo. 1 João, capítulo 4, verso 18 diz: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está o quê? Não está o quê? Aperfeiçoado no amor. Se você tem medo de aceitar os desafios que Deus coloca na sua vida, para o seu crescimento, você precisa se perguntar se você verdadeiramente o ama. Porque talvez o seu amor não está tão aperfeiçoado como deveria estar. Não sou eu que estou falando. Foi o discípulo considerado o discípulo amado. O camarada que está escrevendo isso aqui, dos 12, ele foi o que mais se especializou no amor. Das 5 cartas que João escreveu, aliás, tirando o Apocalipse, que não é uma carta, é um livro, mas ele escreveu o Evangelho de João, 1ª, 2ª e a 3ª epístola, mais o Apocalipse. Em todas elas, tirando o Apocalipse de João, o Apocalipse, nas 4, ele evidencia a característica do amor. E ao mesmo João, que no capítulo 15 do Evangelho diz a frase que Jesus falou. Qual? Se me amares, guardareis os meus mandamentos. O que acontece? Você tem medo de assumir os desafios? Como Moisés tinha medo de pregar, porque ele achava que não sabia falar. Ou talvez como Gideão, tinha medo de assumir o comando do exército, a liderança do exército, porque ele se achava incapaz. Ou talvez Jeremias se achava pequeno demais, novo demais, jovem demais. Todos esses medos, eles caem por terra quando você cresce o amor por Deus, pela obra dele, pelo reino. Eu tenho medo de pregar, mas eu sei que tem pessoas que precisam ouvir o que Deus ministrou no meu coração, e por amor a elas eu irei. Eu tenho medo de assumir responsabilidades, liderança, desafios, mas eu sei que tem coisas que Deus vai fazer. Não vai ser através do pastor, não vai ser através da pessoa A ou B, vai ser através de mim. E por amor ao reino, por amor ao rei, e por amor, meus irmãos, eu irei. Quem ama, quem está aperfeiçoado no amor, joga fora o medo. O medo do julgamento, o medo dos desafios. O medo do julgamento foi o principal que Moisés teve. O que esse povo não vai acreditar? Faraó não vai me aceitar porque eu não sei falar direito. Mas primeiro toque que eu te dou, primeira sugestão, quem quer vencer o medo, se você tiver, aprenda, aperfeiçoe seu amor pelo reino, pelo rei e pelas pessoas. Amém? Mas o segundo toque que eu te dou está no Salmo 23, todo mundo gosta dele, no versículo 4. O segundo toque está lá. Se você tem algum medo que te impede de avançar de nível, o texto diz: mesmo quando eu andar por um vale, todo mundo lê bem alto lá, mesmo. Você pode aplaudir, é a promessa de Jesus para a sua vida. Aleluia! Querido, quando você for desafiado a algo e o medo bater na sua porta, além de você procurar desenvolver o amor, você precisa aprender a desenvolver a confiança. Não é a confiança na palavra do pastor,
ou no estudo de hermenêutica e homilética, inclusive terça-feira vai ter um aqui para os irmãos melhorarem cada vez mais aí essa questão da pregação. Não, é confiar nessa promessa. Davi está falando, rapaz, eu posso andar pelo vale de trevas. Talvez as trevas de Davi eram os seus inimigos, quem está comigo? Talvez as suas trevas é pregar aqui. Talvez as suas trevas é falar de Jesus na escola. Tem medo dos que os meninos lá e as moças podem falar. Talvez as suas trevas seja o medo de falar que é crente para a sua família. Eu não sei qual as suas trevas, você sabe. Você se conhece, sabe o suficiente qual é elas. Mas quando você estiver diante dessas trevas, ou passando por elas, você precisa lembrar de uma coisa que Davi lembrou. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ou vale das trevas, eu não vou temer. Porque eu vou confiar. Eu vou me lembrar que Jesus prometeu que estaria comigo nos momentos bons de luz, mas principalmente nos momentos de desafio. Nos momentos de desafio. Eu me lembro quando eu vim pastorear aqui, teve um, que eu não vou falar quem, falou, Patrick, você está com coragem de assumir a igreja de Almenara. Alguém que conhece, sabe da nossa história. Eu falei, por quê? Qual o problema de assumir a igreja de Almenara? Não existe problema. Porque se ainda que tivesse algo terrivelmente problemático, eu não estou indo lá pelas minhas forças ou por minhas competências. Eu estou indo lá em o nome de Jesus. Davi entendeu isso, sabe? Todo mundo tremendo de medo para enfrentar Golias, porque todo mundo estava dependente da sua força, das suas estratégias e do seu tamanho. Mas Davi não temeu Golias, porque ele estava dependente de uma única coisa, do Deus dos exércitos. E eu creio que o mesmo Deus que Davi confiava é o Deus que está disponível para estar lutando com você e por você. Você acredita nisso? Glorifica o nome dele. É isso, lembre, confie, Deus é com você. Mas eu disse que seria 3 dicas, meu Deus do céu. Juízes capítulo 6, verso 23. É a terceira dica para quem está com medo dos desafios, com medo das circunstâncias, com medo do julgamento. Eu vou falar essa palavra para você, talvez isso renove seu ânimo. E disse, porém, o Senhor, para quem? Para ele. Paz seja, não tenha você. Você não vai morrer não, querido. Fala para o seu irmão, diga, por mais que seja o desafio. Fala. Por maior que seja o desafio, não se preocupe. Você não vai morrer. Nem de infarto. Você pode aplaudir Jesus por isso. Não tenha medo. O Senhor não vai te deixar morrer não, meu irmão. Pode ir com fé. Aceita o desafio. Esse é o ano dos... Meu Deus. Esse é o ano dos... da superação, irmão. Da superação. Mas se você só supera os se não é desafio, não há necessidade de superar. Pegou? Para a gente vencer, para a gente superar esse ano, os desafios vão estar aí. O desafio de começar sua célula, o desafio de participar de um pequeno grupo, o desafio de pregar, de abrir o culto, de fazer coisas que você até hoje não fez, por medo. Deus está te trazendo para um novo nível hoje. Você crê nisso? Aleluia! Sétimo, vamos lá rapidinho, para a gente concluir. Quarta-feira tem outro sermão. Versículo 28 e 29 de Juízes 6. Existe uma sétima coisa que você precisa deixar para trás. Não pode carregar no embornal. O texto diz, e de manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com um poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. E perguntaram uns aos outros, quem fez isso? E depois de investigar, porque vão investigar, não importa, querido, se você vai fazer à noite, vai descobrir, uma hora descobre, por isso você não precisa ter medo, tem que fazer as claras. Concluíram que foi Gideão, filho de Joás. Sétima coisa, rapidamente, no versículo 28 diz que Gideão foi lá e destruiu o poste ídolo e queimou o sacrifício.
você precisa aprender uma coisa, querido. Que você vai ter que abandonar a inércia diante do pecado. Você precisa abandonar a indiferença com o pecado. O que eu quero dizer? Antes de Deus aparecer a Gideão, o poste de ídolo estava lá? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Estava. Antes de Deus aparecer a Gideão, o povo estava adorando a Baal e a Zera? Sim ou não? Mas Gideão também estava lá, não estava? Eu não posso afirmar que Gideão também estava adorando. E eu posso até concluir que não estava adorando. Eu acredito que ele estava tendo uma postura mais que neutra. Por isso que o Senhor apareceu a ele. Mas mesmo que ele não estivesse adorando, ou estivesse em uma posição de neutralidade, ele estava fazendo vista grossa com o pecado do seu povo. Mas não é eu que estou indo lá adorar mesmo. O povo vai lá, faz sua adoração, apresenta ídolo a Baal, a Azera. Eu estou maiando meu trigo eu estava. Mas Gideão foi chamado para o novo nível. E quem está no nível que Deus quer, não faz vista grossa com o pecado, nem seus e nem daqueles que estão do seu lado. Presta bem atenção, uma coisa, isso é sério. Isso aqui agora vai dar um clima de seriedade mais do que já está. Tem muita gente que fala assim, é cada um no seu quadrado, cada um cuidando da sua vida. Na igreja isso não rola, isso não cola, isso não funciona. Porque a Bíblia diz que nós precisamos ser um. Jesus orou ao Pai para que nós fôssemos um como o Pai em Cristo era. E o pecado que acontece, que eu vejo que o meu irmão está cometendo, e eu não o corrijo, esse pecado, mesmo que eu não esteja cometendo, ele me afeta, ele me atrapalha. Ministério de Louvor, está todo mundo aqui, é equipe, está todo mundo buscando, mas se um de nós aqui estiver com a vida irregular, vivendo coisas que o Senhor desagrada, e um de nós ficar sabendo, e não buscarmos corrigir isso, todo o ministério vai ser prejudicado, todo o ministério de intercessão vai ser prejudicado, toda a igreja. Eu já falei aqui sobre o pecado de Acã, e eu me lembro que no dia que eu não vi no culto, o presbítero Carlinhos pregou sobre o pecado de Acã. Porque o pecado de Acã não prejudicou somente ele, prejudicou toda a comunidade, e matou todos os seus filhos e sua esposa. O que eu quero falar é que, como igreja, eu não posso ficar inerte diante dos erros. Amados irmãos, Deus julgou a casa de Eli, porque Eli, como pai, via que seus filhos estavam abominando o altar de Deus, estavam cometendo, irmãos, ficando com as mulheres iam lá adorar, eles ficavam com as mulheres dentro do templo, levavam a comida para apresentar como sacrifício. Eles pegavam e apresentavam a gordura e ficavam com a carne para fazer churrasco. E tantas outras coisas foram abominando. E o pai, Eli, via. E segundo, olha lá, 1 Samuel, capítulo 3, verso 12 e 13. Samuel via. Mas Samuel não falou nada. Eu disse no culto passado que eu não quero ser o pastor que vocês gostariam. Eu quero ser o pastor que vocês precisam. Eu não quero aqui, meu irmão, em nome de Jesus, eu sei que isso é desafiador. E para mim é difícil, querido. Deus sabe para mim o quanto é difícil chegar para alguém e ter que falar, meu irmão, eu estou observando que isso não está legal. E nós precisamos melhorar isso. É difícil, para cada perfil, tem gente que é muito fácil, mas para mim é difícil lidar com uma situação. Mas eu prefiro, querido, que você fique com raiva de mim, chateado com mim, mas vai para o céu, porque a chateação passa, do que eu ver você cometendo seus erros e pecados, prejudicando a você e a nós como igreja, e não fazer nada. É isso que o texto de 1 Samuel 3 está dizendo. Deus trouxe condenação para a casa de Eli, porque ele foi irresponsável. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim, pois eu lhe disse que juraria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, da qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Será que isso é válido? Não é. Mateus capítulo 18 diz, se você vê o seu irmão no pecado, errando, vai você a esse irmão,
individualmente, fala, meu querido, eu te amo, e por te amar, eu não posso ver você cometendo isso e concordar, querido. Se ele não aceitou, chama alguém, mais uma testemunha que seja idônea, aconselho que seja uma liderança, vai ver essas duas pessoas e conversa. Se ele não aceitou, vai à igreja. E se ele não aceitou, ele é sim considerado como gentil e publicano. Existe um processo de disciplina na igreja. Nós não podemos ficar fazendo vista grossa. Não podemos ficar passando a mão, não é meu amigo. Não, é porque a pessoa é importante. Não é porque o dízimo dele ajuda muito. Nada disso pode corromper uma igreja que teme ao Senhor. Nós temos que entender o que está escrito em Gálatas. Para a gente sim, chamar as pessoas, corrigir em amor. E ter o cuidado para não cometer os mesmos pecados que a pessoa cometeu. Mas nada disso exclui que você precisa. Eu nem vou entrar no mérito de Ezequiel 33, que fala do atalaia. Que quando você vê seu irmão no pecado, você precisa avisar. E se ele morrer no pecado, o sangue vai cair sobre ele. Mas se você vê seu irmão no pecado e não avisá-lo, ele morre, a condenação vem sobre ele. Mas o sangue dele fica sobre você, por não ter avisado. Querido, a gente precisa a gente quer ir para um próximo nível. Nós queremos crescer para a glória de Jesus. Mas existem coisas que têm que ser abandonadas. E uma das coisas que tem que ser abandonada nessa igreja, na igreja de Cristo, é a vista grossa com o erro. Se existe uma norma, querido, tem que seguir. O irmão falou sobre o dízimo aqui há pouco. O dízimo, pastor, é uma obrigação. Não é uma obrigação. Mas das normas dessa igreja, diz que para ser membro tem que dizimar. E a gente não dizima por quê? Porque a gente é rebelde. Não quer. Meu irmão, presta atenção, eu já tenho dito isso em amor. Existem princípios, existem regras. Se você não quer cumprir as regras, então você precisa procurar um lugar que tem as regras que você vai aceitar, e vai ser muito difícil. Porque quando você encontra algo que é de acordo com uma coisa, vai ter diferença em nenhuma outra. Então, meu querido, em nome de Jesus, minha irmã, aprenda a entender uma coisa, se formate-se, mude-se, se adeque. Esse é o padrão de Jesus, não é o padrão de uma denominação, é o padrão de Jesus. E como igreja, precisamos ser amigos, irmãos, amando uns aos outros e avisando, queridos, vamos melhorar. Já pensou se nós vivêssemos isso verdadeiramente? Já pensou se os irmãos me vissem cometendo pecado? E chegassem para mim e falassem, pastorzão, chega aqui, querido, eu vi que o senhor cometeu uma situação ali, eu acho que seria bom o senhor repensar sobre isso. E a humildade falou, meu querido, beleza, é assim. A gente tem medo de falar para a pessoa e tem gente que não aceita ser corrigido. E aí eu quero falar como nós vamos acessar novos níveis se a gente está carregando esse tipo de comportamento na bagagem. Não rola, não dá para fazer vista grossa. Gideão estava lá a vida toda fazendo vista grossa com o pecado do povo. Mas no dia que Deus trouxe ele para um novo nível, a primeira coisa é, para de ficar fazendo vista grossa, vai lá e corrija. Vai lá e muda, vai lá e faça alguma coisa diferente. Está dando para entender? Eu falei que ia dar um tom de seriedade, mais do que já estava. Eu quero te fazer uma pergunta simples em nome de Jesus. Você já viu alguém cometendo uma falha, que você julga biblicamente que é um pecado, e você simplesmente não falou nada porque você achava que não era da sua conta? Eu quero te avisar que é sim da sua conta. Somos família unida. Todo mundo está conectado. Se uma parte dessa corrente estiver falha, você sabe o que pode acontecer com todo mundo. Então, em nome de Jesus, quero te dar um conselho. Faça em amor. Ore a Deus, peça sabedoria, mas não faça mais vista grossa. Não precisa publicar para todo mundo. Vai você e a pessoa, conversa, chama para tomar um sorvete, chama para poder assistir um futebol e depois, sei lá, cria uma situação, se você tem medo de chegar aí direto, mas cria um meio, mas não fique com isso, porque o Senhor, Ele está te dando a oportunidade de ser bênção na vida de alguém. E para eu encerrar, aleluia! A última coisa que nós precisamos abandonar e deixar para trás. O texto diz lá em Juízes 6:34. O principal de todos os outros. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele com toque de trombeta convocou os abiezritas para segui-lo. Primeira parte do versículo. Depois que Gideão passou por todos esses 7 processos, foi aí então que o Espírito de Deus veio e se apoderou de Gideão.
Eu quero te falar uma coisa, que o derramamento do Espírito de Deus sobre as nossas vidas não é fruto de uma ação minha. Não é fruto de uma atitude. Tem gente falando, fulano, você não paga o preço, por isso você não é cheio do Espírito Santo. Presta atenção, você não precisa pagar preço, porque o preço já foi pago. Jesus pagou preço na cruz, nada disso. Eu sei que a intenção é boa, mas a colocação não é tão boa, porque o preço só foi um. Jesus disse, se eu não subir, o Espírito não desce. Então o Espírito não desceu porque os apóstolos pagaram um preço. O Espírito não desceu porque os apóstolos se melhoraram espiritualmente. Não, o Espírito desceu porque o preço foi pago. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e 40 dias depois da ressurreição, ele subiu ao céu. E quando ele chegou lá, ele rogou a Deus, e Deus enviou o Espírito Santo. Então o Espírito Santo não vai te encher com base no seu sacrifício humano. Ele nos enche com base no sacrifício de Jesus. Só que isso não exclui que você precisa adotar um padrão de comportamento para que o Espírito permaneça habitando em sua vida. Você precisa entender que o derramamento do Espírito Santo veio sobre aqueles que estavam há 40 dias orando lá em Jerusalém. Quem está comigo, eu digo glória a Deus. Atos 2 vai dizer que estava lá várias pessoas de vários países, mas o Espírito foi derramado sobre 120 que estavam no cenáculo orando há 40 dias, esperando o Senhor. Você vai perceber que Saul só começou o seu reinado depois que o óleo foi derramado sobre a cabeça dele, e depois que ele foi possuído, ele foi empoderado pelo Espírito Santo. Nós vamos perceber que Davi da mesma forma. Eu quero dizer, meu irmão, que não importa o ministério que Deus quer te usar. É a pregação, é o louvor, é a missão, evangelismo, seja qual for. Você nunca vai conseguir cumprir o ministério com excelência se você não estiver empoderado pelo Espírito Santo. Nunca se falou de empoderamento tanto quanto nos últimos dias. Algumas buscam empoderamento feminino. A mulher busca está empoderada para tomar mais decisões e para conseguir fazer mais escolhas. As mulheres cada vez mais buscam a se promover, principalmente através do feminismo. Os grandes países buscam estar poderosos em poder bélico, armas, politicamente governante. Os homens buscam ter o poder da família. Os homens buscam o poder a partir das conquistas, dos resultados do seu trabalho. Mas nenhum desses empoderamentos, e você talvez não saiba, a palavra empoderamento significa buscar poder. Quem está comigo, digo glória a Deus. Quando está falando em empoderamento feminino, está falando que as mulheres estão buscando um poder. Se está buscando é porque elas não têm. Então, quando falamos de empoderamento, o texto diz, então o Espírito do Senhor, que se há, existe ali um empoderamento. Por quê? Porque em todo o tempo, do momento em que Gideão encontrou com o Senhor, até esse momento, houve uma construção, uma busca gradativa de comportamento que proporcionou o ambiente adequado para que o Espírito se manifestasse. O Espírito Santo está presente em todos os lugares, mas ele se manifesta aonde há um ambiente adequado para isso. O Espírito Santo está disponível para todas as pessoas, todos os corações, mas ele só vai empoderar, ele só vai encher o coração que está ambientado para isso. Por isso eu quero te fazer uma pergunta. O coração, seu coração, a sua mente, está propício para receber esse poder do Espírito Santo? Será que a nossa igreja está com o ambiente propício para que o Espírito Santo se manifeste de uma maneira poderosa? Estamos vendo nos últimos dias vídeos, relatos, postagens do que Deus possivelmente está fazendo lá nos Estados Unidos. Eu esqueci o nome da cidade, mas tudo bem, vocês já viram lá. E coisa maravilhosa, mais de uma semana é isso, que o pessoal está lá orando e buscando a Deus, chamando de avivamento. E glória a Deus, eu creio que sim, é um avivamento. Mas eu quero te falar, querido, que o Espírito Santo se manifesta. Atos 13, aonde existe uma decisão por querer, por buscar. Quando você lê 2 Crônicas, capítulo 7, 14,
Quando você percebe o avivamento que aconteceu no dia dos reis Uzias, do rei Ezequias, todo avivamento é precedido por alguns sinais, e os sinais é o arrependimento, é o voltar-se para Jesus. O empoderamento vem a partir da renúncia de si mesmo. Como nós podemos exercer um ministério de poder se nós não estamos cheios desse poder? Jesus disse: permanecer em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E quando isso acontecer, vocês serão minhas testemunhas. Atos 3 diz que quando Pedro e João terminou de se batizar com o Espírito Santo, eles oraram e um coxo andou. Quando nós estamos cheios desse Espírito Santo, coisas extraordinárias acontecem. Mas a pergunta é: será que nós não temos esquecido desse detalhe? Será que não está na hora de abandonar essa frieza espiritual? Está na hora de abandonar esse descaso com o Espírito Santo? A oitava coisa é isso, querido. Se nós queremos subir de nível, abandone esse descaso para com o Espírito Santo. Abandone essa frieza. Seja empoderado por esse Espírito. Não trate a oração como qualquer coisa. Não trate a leitura bíblica, o culto como qualquer coisa. Venha para esse culto para cultuar. Não venha aqui para encontrar apenas os irmãos. Isso é bom, a gente encontra, se relaciona. Mas esse não é o objetivo. Aqui é lugar de culto, é adoração a Deus. Aqui é lugar santo, porque o povo que aqui reúne é santo. E o Deus que é adorado é santíssimo. Então nós temos que ter esse entendimento. Se eu vou cantar, se eu vou tocar, se eu vou fazer qualquer coisa para o Senhor, eu tenho que ter reverência com isso. Não tratar de qualquer forma. Não é apenas mais uma música, não é apenas mais um solo, não é apenas mais uma leitura, não é apenas mais uma abertura, não é apenas mais uma palavra de oferta. É algo especial, porque Deus está te dando a oportunidade de fazer algo para a glória dEle. Tudo isso prepara um ambiente para a manifestação do Espírito Santo. Se você entende, querido, que Deus está querendo nos levar para novos níveis, nós precisamos buscar a resgatar a paixão e o desejo pela presença do Espírito Santo. Será que eu posso encontrar isso? Será que o Senhor encontra isso em nós? Amém? Então você pode ficar sobre os seus pés. E eu gostaria de te convidar a refletir sobre essa questão. Amém, querido? Foi um pouco acelerado. Tive que falar as outras 6 hoje. Mas eu espero que essas 8 verdades possa fazer parte da sua vida, amém, queridos? Eu quero te convidar, você que anotou e que não anotou, pode assistir o primeiro culto e vai assistir esse que vai estar postando amanhã. E anote e se pergunta: será que não está na hora de descartar algumas dessas coisas? Ah, pastor, não sei se eu vou conseguir descartar todas as 8, eu nem sei se eu tenho todas elas, e eu espero que não tenha, mas eu tenho certeza que alguma dessas você tem. E está na hora, talvez, de você fazer um delete. Deixar para trás, em direção ao que Deus tem para a sua vida. Vamos orar? Em nome de Jesus, você pode orar comigo nesse sentido? Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. E pede a Deus para que o Senhor te ajude a deixar para trás essa conduta, enquanto Ele nos leva para novos níveis, para a glória dEle. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos essa noite. Oramos porque nós entendemos que existe todas essas 8 coisas que Gideão teve que abandonar, para que ele pudesse verdadeiramente assumir seu papel como general, para assumir seu papel, a sua missão e o seu propósito. Talvez nós até hoje não estamos vivendo o propósito pela qual fomos criados, porque ainda existem coisas que nós não abrimos mão, ainda estamos carregando e tratando como algo que é impossível que se resolva. Mas nessa noite, nesses 2 últimos cultos, o Senhor tem nos mostrado de áreas da nossa vida que muitas vezes nós não queríamos enxergar, ou nós simplesmente fazíamos vista grossa, não éramos confrontados com ela, mas o Senhor nos trouxe aqui, nos confrontando, para que nós abandonemos, para que de fato acessamos um novo nível para a glória do Senhor, para que essa igreja viva novos tempos, para que nós possamos entender e ter uma nova percepção de quem nós somos diante do Senhor, e de como o Senhor espera que nós sejamos. Então, Pai, no nome de Jesus, ajuda a mim como pastor dessa igreja, ajuda-nos como igreja a jogar fora, no lixo, todas essas 8 coisas que o Senhor tem nos chamado e nos ordenado a deixar para trás. Deus, que a palavra que for ministrada nos desses 2 cultos possa surgir efeito. Ó Deus, é o Senhor agora. O que o Senhor me colocou no meu coração para ministrar foi feito, Senhor. Agora
é o teu Espírito no coração dessa pessoa, é o teu Espírito trabalhando na mente, é o teu Espírito trabalhando na alma, é o seu Espírito convencendo, é o teu Espírito nessa noite, preparando, Senhor, cada pessoa para viver esse tempo de exponencial, ó Deus, esse tempo para a sua glória, meu Deus. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos ama de tal maneira que nos disciplina, nos corrige e nos direciona por intermédio das suas sagradas escrituras. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos hoje mesmo começar a aplicar essas verdades no nosso coração. É o que eu te peço para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém.